Em 2009, a Secretaria de Políticas para as Mulheres registrou em sua central de atendimento, o Ligue 180, mais de 40 mil relatos de agressão. 22 mil foram de violência doméstica. Estupro foram mais de 500 denúncias. O número expressivo de ligações revela um dado importante no combate à violência contra a mulher: a confiança que o usuário deposita nesse tipo de atendimento. Familiares, amigos, vizinhos e a própria vítima estão criando coragem e denunciando os casos de agressão e ameaça à vida da mulher. Central de Atendimento à Mulher, Maria, boa tarde, em que posso ajudar? A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, recebe denúncias e relatos de violência, reclamações, orienta as vítimas sobre seus direitos e presta ainda esclarecimentos sobre a legislação. A senhora já ouviu falar da Lei Maria da Penha? O serviço é nacional e gratuito e representa a porta de entrada na rede de atendimento para as mulheres em situação de violência. O Disque 180 é considerado o segundo melhor serviço de disque denúncia do país. Não é à toa que nós estamos já chegando a 2 milhões de ligações nos 4 anos da existência do Disque 180. A gente tem por premissa preservar a identidade das pessoas que nos procuram, que nos ligam, porque a gente está lidando com questões pessoais, né, particulares das famílias, né, dessas pessoas. A central de atendimento funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados e finais de semana, ocasiões em que o número de ocorrências de violência contra a mulher aumenta. Dependendo do dia, de aproximadamente 200 a 300 ligações. Já chegou a ultrapassar essa quantidade. A gente recebe atendimento de mulheres que choram, de mulheres que estão passando por situações de depressão, muito violência psicológica também. Nós temos denúncias desde a agressão física, mas também temos denúncia de cárcere privado, temos denúncia de abuso patrimonial, né, ou seja, que se começa a se apropriar dos bens daquela pessoa. Temos denúncia de mulheres que são aliciadas por organizações criminosas para sair do país e normalmente acaba fazendo trabalho escravo na área sexual. Temos denúncias de abuso sexual, de estupro. As atendentes são preparadas para esclarecer todo tipo de dúvida. Além da violência doméstica familiar, as mulheres questionam muito também sobre pensão alimentícia, sobre o direito que elas têm após a separação. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar com as pessoas que não compactuem com nenhum ato de violência, não se omita. Diz que o 180, a pessoa que descarga o 180 e denunciar qualquer tipo de violência que ela é testemunha, ela será protegida, ela vai ficar no anonimato e vai estar ajudando a salvar até a vida de uma mulher, porque o número de homicídios em função da violência doméstica é alto. Se você estiver passando por situação de violência, entre em contato com a Central de Atendimento à Mulher. O 180 orienta, informa e é uma forma de acolher também essas mulheres que estão em situação de violência, elas não têm onde recorrer esse amparo. A pesquisa Mapa da Violência, divulgada este ano pelo Ministério da Justiça, coloca Brasília em posição de destaque no ranking nacional de violência praticada contra a mulher. Dos 582 municípios mais perigosos, 3 ficam no entorno. Entre as unidades da federação, o Distrito Federal ocupa a 7ª posição. Só nos 8 primeiros meses deste ano, cerca de 40 mulheres foram barbaramente assassinadas por seus companheiros nas cidades ao redor da capital do país. De janeiro a março de 2011, as delegacias registraram 165 casos de estupro. É extensa e variada a lista de crimes praticados contra a mulher no Distrito Federal. Elas são espancadas, abusadas e mortas com requintes de crueldade na presença dos filhos.
Na capital do país, a cada dia, 6 inquéritos são iniciados para apurar casos de violência contra a população feminina na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. A delegada explica por que elas estão com mais coragem em denunciar. Eu acredito que as mulheres aqui, elas têm mais informação sobre a Lei Maria da Penha, elas acreditam mais no amparamento estatal, então elas tomam mais a coragem de vir às delegacias registrarem essas ocorrências, pedindo a ajuda à polícia para elas saírem da situação de violência. Em Brasília, existe o Núcleo de Assistência à Família e à Vítima de Violência Doméstica, onde é feito um trabalho de acompanhamento, tanto da vítima quanto do autor da agressão. O suporte oferecido é direcionado aos casais que estejam passando pelo processo da Lei Maria da Penha. Nós fazemos um acolhimento, psicossocial pela equipe de assistente social e 2 psicólogas. E após esse acolhimento, a gente vê a necessidade, qual é a demanda daquela pessoa especificamente, Se é para atendimento individual, se é em grupo. Geralmente os homens a gente identifica que é melhor a intervenção grupal que individual. E as mulheres o contrário, a maioria das mulheres necessitam realmente de uma intervenção mais individualizada, nas questões que em grupo, mas também existem grupos de mulheres, Esta gestante, que está perto de dar à luz, diz que a relação com o marido mudou graças à assistência que o casal recebe do programa. Mudei muito, porque assim, antigamente eu só sentia medo, E o medo é uma coisa que é horrível, muito horrível de você viver com uma pessoa assim, sei lá, que às vezes a gente pensa, eu pensava que ele era um bicho, um monstro pra mim, ao mesmo tempo era só aquela pessoa maravilhosa pra mim, de repente não era, entendeu? E agora não, agora é tudo de bom, eu tô vivendo, Após passar anos sendo torturada, esta outra vítima do companheiro diz que com a ajuda do programa, hoje só tem motivos para comemorar. Depois que eu encontrei essas meninas no núcleo, hoje eu me sinto outra. Hoje eu me vejo como mulher, eu me senti um objeto, eu era escrava, eu vivia dentro de um cativeiro, Muita violência, muito sofrimento, 22 anos de sofrimento. E de 8 meses que eu tô com elas para cá, hoje eu sou outra. Sou totalmente outra, eu me vejo diferente hoje, Hoje eu me vejo mulher, não me vejo aquele objeto. O agressor também recebe a assistência do programa. Este homem, que foi enquadrado pela Lei Maria da Penha por agredir a companheira, mudou tanto que acabou pedindo a mulher em casamento. Segundo ele, hoje o casal vive em plena harmonia. Estamos juntos. Quando aconteceu o fato, ela ficou um tempo na casa dos pais dela, depois ela voltou e tem 2 meses que a gente está casado. A gente se gosta, Eu acho que também como tava, tinha algumas coisas que... Tá certo que quem partiu para a ignorância foi eu, mas tinha algumas coisas no casamento que precisava a gente conversar. E foi bom essa separação pra gente ver o que a gente queria realmente, entendeu? Aí eu fui convencendo ela aos poucos, ela também queria voltar, aí ela voltou para casa. O que eu procurei foi tentar mudar também, Porque eu sabia que quando eu bebia eu extrapolava. Eu fui me segurando para tentar reatar, Mas deu certo, graças a Deus. Realmente há uma mudança, A gente sente que há uma mudança, que as pessoas realmente reveem muito, sua vida, as suas atitudes, os relacionamentos, mesmo que ela não esteja com a pessoa atual, que originou o boletim de ocorrência, mas que há uma mudança sim, entendeu? A gente vê isso aí bem presente. Para as vítimas de violência sexual, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal criou o PAV, Programa de Prevenção a Acidentes e Violência. Batizado com o nome de Flor, o programa funciona nos centros de atendimento à saúde. No Agarram, Hospital Regional da Asa Norte de Brasília, recebeu o nome de Margarida. O Agarram, ele tem um programa para acolhimento das vítimas de violência. A mulher que sofre qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual ou patrimonial, tem aonde ser acolhida e um tratamento pode ser oferecido para que ela busque a superação desses traumas. Antes do programa, sinceramente, falando em termos bem
mais baixos, eu realmente me sentia um bagaço, eu me sentia um lixo, né? Eu mesma me retraía, eu tinha medo, eu tinha vergonha, muita vergonha. Hoje em dia eu já falo mais e hoje eu vivo muito melhor. O programa Margarida me deu uma outra vida, né? Porque eu tinha pensamentos suicidas, eu tinha todas essas outras coisas. A ginecologista do programa Margarida explica como é feito o atendimento às vítimas de estupro. Nós temos duas fases, na verdade. A gente tem a fase de emergência, né, que toda mulher que é vítima de violência sexual pode e deve procurar uma emergência, de preferência nas primeiras 72 horas, que é quando nós iniciamos o tratamento. O tratamento tem como objetivo prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, que ela possa ter tido contato durante esse ato de violência, bem como o HIV e uma gestação indesejada, uma gravidez indesejada. Então, nesse primeiro momento, ela recebe as medicações e vacinas também, como para prevenir hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível. E após, nós fazemos o acompanhamento no programa Margarida. Ela vai ser acompanhada do ponto de vista psicológico, social e médico. De 2004 para 2011, nós acolhemos 656 pacientes até hoje. Só nesse ano de 2011, acolhemos 74 pacientes. A maioria foram crianças e adolescentes. A assistente social e coordenadora do programa explica qual é a maior dificuldade no tratamento da mulher que foi violentada. Elas têm um sentimento muito forte, que é o sentimento de culpa, né? Por que eu estive naquele local, por que eu fui passar naquela determinada hora, né? E a gente tenta trabalhar esses sentimentos, essas emoções, né? Que a mulher não é culpada. A questão da violência sexual, ela é um problema social, né? Então, o que a gente precisa é que o Estado invista em políticas públicas, políticas de segurança, para que esse tipo de violência não ocorra, nem dentro de casa e nem fora de casa. O programa Margarida me deu uma outra vida, me deu uma outra oportunidade. Solidário e atento ao combate à violência no país, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que prevê a identificação genética de condenados e suspeitos de crimes violentos ou hediondos por meio de um banco de dados de DNA. Mais informações sobre o projeto você acompanha agora na reportagem de Glauciene Lara. Já são 2 anos sem a filha, Ana Carolina. Foi uma tristeza, uma brutalidade, um crime sem noção. Eu perdi a minha filha deixou um filhinho de 1 ano e 4 meses. Esse filho está comigo, mas é assim, cada dia é muito difícil conviver com a ausência dela e ter que criar o filhinho. O autor do crime é Marcos Antunes Trigueiro. Ele já tinha cumprido pena por um outro crime, a morte de um taxista, e foi condenado a 28 anos de prisão por estuprar e matar 5 mulheres em 2009 em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Quando chegamos, no caso foi eu e meu irmão, nós chegamos primeiro do que a própria polícia e nós encontramos minha mãe no carro morta, né? Foi uma sensação horrível, não tem como explicar. As famílias das vítimas do maníaco de Contagem agora lutam pela aprovação de um projeto de lei que poderia ter evitado 4 das 5 mortes. É a criação de um banco de dados de DNA para ajudar a identificar o criminoso. Os vestígios como sangue, sêmen, unhas, fios de cabelo ou pele encontrados pelos peritos no local do crime poderão ser comparados com as informações do banco. Se o autor já tiver cumprido pena por crimes de violência ou hediondos, como estupro e alguns tipos de homicídio, será identificado. A população tem que ter um mecanismo como esse para estar protegida de pessoas que deveriam estar na cadeia, mas foram soltas e que estão cometendo crimes bárbaros que chocam a toda hora, chocam a sociedade. Cada pessoa tem um DNA diferente. Ele é a identidade genética do ser humano, registrada em todas as partes do corpo. Só os gêmeos idênticos têm o mesmo DNA.
O projeto permite a coleta de material genético de condenados por crimes violentos e hediondos. Os dados ficarão em sigilo e, para ter acesso, a polícia vai precisar da autorização do juiz. Hoje, os principais países do mundo usam bancos de dados DNA. Suíça, Alemanha, Holanda, França, Inglaterra, que hoje tem o maior banco proporcional de bancos de dados DNA. Nós temos a técnica, só que falta a legislação. O projeto também pode evitar que pessoas inocentes sejam culpadas. Eu peço a todos os senadores que salvem as vidas. Porque esse projeto, ele mais do que para condenar uma pessoa, não é para condenar, ele é para salvar vidas, né? E ele serve também justamente como meio de prova para a absolvição da pessoa, justamente para não causar prisões ilegais, né? Prisões indevidas, entendeu? E salvar as vidas de prováveis vítimas, né, desses criminosos. Além da criação de projetos, o Senado estuda outras iniciativas que têm como foco o fim da violência contra a mulher. A bancada feminina está em alerta. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Política para Mulheres, em 2009, quase 7 mil mulheres foram assassinadas dentro de casa. Esses números revelam uma realidade que o Brasil ainda não conseguiu superar: a violência doméstica. O Senado está atento à situação. Prova disso é que está prestes a ser criada uma comissão que vai investigar casos de agressão contra a mulher. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, é uma das autoras da ideia e fala um pouco sobre o assunto. A CPI ela tem como missão apurar a situação de violência em que vivem as mulheres hoje no nosso país. E queremos também, através da CPI, Solange, identificar como que o poder público, seja ele estadual, federal, municipal, como que ele está atendendo essas mulheres que são vítimas de violência. Nós sabemos que o número de mulheres vitimadas está aumentando a cada dia. Nós temos uma legislação que a protege. No entanto, elas ainda continuam sendo violentadas. Então, o objetivo da comissão parlamentar mista é justamente de apurar, de identificar como que os órgãos públicos estão atendendo a essas mulheres que são vítimas de violência. O uso de drogas é a maior causa da violência contra as mulheres no Piauí. No próximo bloco, voltamos já.